Sabe aquela dúvida cruel se eu fico em casa cuidando dos meus filhos e da casa ou eu vou para o mundo profissional? Essa é uma dúvida que muitas mulheres passam e que gera muitas vezes um sentimento de culpa, insegurança, principalmente para mães. Você já passou por isso? Se está passando, encaminhe essa live para quem precisa ouvir um pouco mais sobre isso. Mulheres no mundo profissional. Como saber equilibrar esses dois lados, esses dois caminhos e, claro, sempre respeitando a própria essência, aquilo que nasceu para ser. Seja muito bem-vindo todos que estão chegando. Encaminhe essa live. Eu vou esperar a Lei chegar. Deixa eu aceitar ela aqui. Muito bom. Olá, muito bom dia ou boa tarde para você que está chegando aqui nesse horário de meio-dia, nessa live de hoje tão importante, né? Falando sobre esse mundo profissional, né? Em relação a nós, mulheres, mães, esposas. Então, vamos falar um pouquinho como conseguir equilibrar isso tudo, né? Como a gente faz isso e que vem dando certo, assim, né? Né? O caminho, né? O papel das mulheres no mundo profissional, ele tem sido de constante evolução, né? Se a gente for avaliar tudo que as mulheres lá no passado, ao longo de décadas, né, passaram para a gente estar aqui, conseguindo falar, conseguindo colocar a nossa voz do mundo. E acho que a Lê travou. O quanto foi essencial isso, né? A Lê travou aqui. Esperar ela voltar. Voltou. Problemas técnicos. Pronto, voltou. Não sei o que aconteceu, caiu, né? Então, vamos lá. E assim, né? O quanto nós, mulheres, hoje, a gente já percebe o quanto é importante esse apoio de todos, né? Estarem ao seu lado, te acompanhando. É fundamental. A união faz a força, né? Exatamente isso. O quanto que a gente também se culpa, se compara, né? Dentro dessa nossa jornada, sendo que o que a gente fala aqui, né? Cada ser é único, para cada um é de um jeito diferente. Só que muitas vezes a gente se coloca em um papel em que eu preciso ser igual fulano, ou ciclano, ou beltrano, ou eu não vou conseguir dar conta de fazer isso porque ela dá conta, porque o marido dela faz tal coisa e o meu não faz, e aí tudo fica muito complicado na nossa cabeça. Ou quantas expectativas que a gente criou lá na nossa adolescência ou na época de faculdade, às vezes, né? De que, quando eu casar, ou quando tiver filhos, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir fazer tal coisa, eu vou conseguir. E aí chega a realidade e tudo muda de direção, né? É. E muitas mulheres entram nessa busca incessante de pertencimento, né? Do que eu serei, como eu farei, a cobrança que quem coloca, claro, somos nós mesmos, porém, a gente acredita que a sociedade também tem um pouquinho, né, vou dizer culpa, mas não é culpa, de responsabilidade, pronto, sobre isso.
é entender que nós somos, né, os atores principais dessa nossa jornada, é se colocar nesse papel de ser autorresponsável, né? É talvez perceber que antes de começar a olhar para fora, a gente também precisa começar a olhar para dentro, começar a ver as nossas dores e entender o porquê que a gente está se colocando nesse ambiente ou porquê que a gente está sentindo isso. Né? Tem gente que costuma chamar de síndrome da impostora, né? Que é aquela vozinha interna que fica lá na sua cabeça te contando uma história de como que deve ser a vida. E essa vozinha interna, ela cria um mecanismo e é através da energia, aquilo que a gente acredita, que essa vozinha vai falar e pessoas vão se conectar e também vão reafirmar essa voz para você. Por quê? Porque tudo é energia e vibração. Então, quando você tem aquele pensamentozinho de não vai dar certo, se sentir culpada, percebendo esses sentimentos mais puros, outras pessoas vão reafirmar isso. Então, vamos dar um exemplo, né? Quantas mulheres escolheram ter a sua vida profissional, sair de casa todo dia de manhã, largar, né? Deixar, não é largar. Deixar os seus filhos ao cuidado de outras pessoas e ter essa escolha de vida, de projeto, ansiando algo maior. Só que internamente, muitas vezes, ela pode gerar um sentimento ali de culpa. Poxa, por que eu tô deixando meus filhos? O que eu faço? Qual é o caminho que eu devo seguir? Não existe, gente, uma resposta exata para isso. Vai depender de cada um. E tentar se encaixar dentro de um projeto de outras pessoas vai te trazer a infelicidade. Porque para cada um a felicidade vai ser num local diferente. Talvez entender, né, quando a gente busca muito, eu quero trabalhar fora, né? Como foi isso para nós? Vamos começar a contar histórias aqui que talvez vocês comecem a se identificar e fique mais fácil para vocês entenderem, né? Quando eu falo assim de expectativa, de criar expectativa na época de faculdade, você pensa, nossa, vou trabalhar em X, Y, Z, vou fazer, vou acontecer, e aí acontece que vem os filhos, e aí seus planos mudam, e aí você encontra às vezes alguém, e tudo muda, e tudo acontece. E aí o que que acontece? Você fica lá na frustração, lá do passado, daquela expectativa que você criou, em vez de você olhar para esse momento em específico e não as coisas que aconteceram, né? Por isso que a gente fala que às vezes a gente precisa trabalhar o seu passado, porque vocês ficam presos a esse passado e não conseguem dar o próximo passo, né? Acaba se bloqueando realmente e olhar para o futuro, para aquilo que as coisas estão acontecendo, pelas coisas que vão vir ainda acontecer. Mas não, fica lá, mas eu me formei, mas e aí? Será que depois que eu deixar meus filhos, eu vou conseguir ir para o mercado de trabalho? Como é que vai ser isso? Como é que não vai ser? E como a Alô falou, né? É, tem aquela coisa, eu saio e me sinto culpada. Se eu fico, eu me sinto culpada, então de qualquer forma eu tô me sentindo culpada o tempo inteiro, né? E essa questão, né, a gente acaba conversando com muitas mulheres, né? Eu e a Lê, a gente apoia muitas mulheres e muitas relatam, principalmente assim quando os filhos estão pequenos, a insegurança de voltar ao mercado de trabalho, a insegurança de será que vai ter realmente um espaço para mim? Será que eu vou me encaixar? Será que eu vou me enquadrar? Será que eu vou conseguir haver esse equilíbrio entre o trabalho e a família? E assim, é só vivendo para saber, né? São tantas perguntas que às vezes o inconsciente traz que na realidade o que demonstra é o medo. Na verdade, o que está falando é que você está insegura.
Você não está se sentindo realmente capaz de ir lá e fazer. Então, é sempre necessário ter esse respaldo de pessoas, né? Principalmente dentro da terapia, que vai te dar esse suporte emocional, vai te dar esse suporte psicológico, né? E entendendo, né, para que cada um vai ser de um jeito, né? Eu gosto muito de usar questão da utilidade aqui, né? Quantas mulheres falam, ai, quando eu tiver meus filhos, eu quero ter um tempo só para eles. Só que aí, quando tem esse tempo, quando os filhos nascem e ela tem essa possibilidade de estar com eles, muitas aqui eu sei que enfrentam também no problema financeiro. Aí começa a vir, nossa, mas se eu estivesse trabalhando e não estivesse aqui com eles, talvez eu ia conseguir ajudar em casa. E aí começa aquela loucura interna, né? Então, quando a gente faz o tratamento e começa a ver cada ponto de uma forma diferente, com um olhar diferente, a vibração começa a mudar e a sua energia, tudo à sua volta realmente muda. O porquê que eu falo isso, né? O que que acontece? Quando você não se sente útil ali e sua energia não está nesse momento presente, e sim nos seus pensamentos negativos, o que que acontece? Você fica preso lá. Então você não consegue nem aproveitar agora, que era algo que você desejou e co-criou há muito tempo atrás, né? Você fica preso nesses pensamentos e aí você não consegue viver o momento presente. E isso acaba vibrando sim na escassez. Você acaba vibrando, porque eu tô na falta. Então, quando a gente vibra, né, fica pensando nisso, a gente atrai mais disso. O que que a gente fala, né, do autoconhecimento? Primeiro, sim, é olhar e entender a sua vida. É a sua vida, não é a vida do vizinho, do ciclano, do fulano que conseguiu fazer de tal forma, que fez de tal maneira. Não, é a sua. Qual é a sua realidade hoje? E essa questão da sua realidade, né? É justamente sair um pouco da fantasia, que a grama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita, né? E na realidade, só o vizinho sabe como que é a vida dele. Então, se cada um cuidasse da sua própria vida, muitos problemas seriam resolvidos, né? Principalmente os problemas internos, o olhar para si. Qual é a insegurança que você está tendo? Por que esse sentimento de culpa? Da onde que vem? Quando a gente fala sobre isso dentro da mentoria, nós temos o pilar do você com você mesmo, né? E é ali onde você coloca a sua rotina ideal. Para cada um, a rotina ideal vai ser de uma maneira. Ah, eu queria acordar de manhã, fazer minha atividade física, depois vir aqui trabalhar, depois buscar meus filhos na escola, né? Porque tudo faz parte do complemento. Mas isso é possível hoje? Talvez não. Mas se você sabe qual é a rotina que vai te fazer feliz, você sabe para onde ir. O problema é que todo mundo aí está querendo viver de forma automática, sem pensar, e acaba se frustrando, acaba existindo esse vazio interno que não faz sentido de você acordar de manhã e falar: por que eu estou fazendo isso? Que eu não estou entendendo, eu não estou me sentindo útil fazendo isso. Então você acaba não preenchendo um monte de lacunas. É uma total falta de clareza onde deseja e acaba você não conseguindo comemorar, né? Porque se eu não sei onde que eu quero chegar, que horas que eu vou conseguir comemorar isso? Que horas que eu vou conseguir, né? Realmente, sei lá, eu tenho clareza onde eu desejo chegar, eu vou fazer pequenos degraus aí para esse objetivo acontecer. Mas se eu não tenho clareza sobre isso, se eu não tenho clareza, como eu vou comemorar? Quando vai ser o momento que eu vou me sentir feliz, alegre? Quando que vai ser? E aí existe também a fuga, né? Em relação a bebidas, as coisas doidas que as pessoas fazem. Para quê? Para se sentir realmente. Não, nossa, mas é fuga, né? Não é o sentido de comemoração, de, cara, conseguir um objetivo. As pessoas têm dificuldade até de montar um objetivo, de ter clareza do que deseja para si.
Como é que vai começar a comemorar esses pequenos passos ou esse objetivo? É, essa clareza, ela é fundamental, né? Ela é o primeiro pilar de tudo. E para tudo, a resposta é o equilíbrio, né? O que todo mundo deseja, o que todo mundo anseia é o equilíbrio das coisas, né? Eu estava até lendo, antes de entrar aqui na live, uma coisa que eu escrevi em 2022, que eu nem comentei com a Lê, que eu achei bem engraçado, bem interessante, né? Se a gente fosse pensar em 7 dias da semana e a gente priorizasse dentro desses 7 dias, cada dia um pilar, a gente se sentiria bem, se sentiria em equilíbrio. Então vamos lá, vamos supor, segunda-feira, se fosse o meu profissional, na terça-feira fosse eu priorizar minhas filhas, na quarta, meu marido, na quinta, minha saúde física. Então, sempre eu estaria bem, eu não estaria nunca na falta. O problema é que quando a gente monta lá a sua rotina diária, você quer dar conta de tudo em um dia e tu não vai dar. Não vai dar. Isso é muito engraçado, né? Essa falta de clareza, de questão. Cara, né? Você fica acordado, não sei, 14, 16 horas. Quantas horas você fica acordado? E aí as pessoas, não, quero ficar 3, 4 horas estudando, quero ficar 3 horas com meus filhos. Oi, gente, calma. Calma, que tem coisas aí, tem sua alimentação, tem seu momento. Então, tem várias coisas que quando você começa a ter clareza e trazer isso, tá, o porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que eu estou encaixando isso na minha rotina? O que isso vai me trazer? O que eu estou buscando? Porque senão fica tudo muito perdido, tudo muito solto, você querendo colocar 1 milhão de coisas para realizar, só que você não tem nenhuma clareza de onde aquilo vai te levar. Não faz sentido isso. E aí, você vai comemorar quando? Você vai. Quando você vai se olhar realmente, né? Vamos deixar. Outra coisa também que acontece na vida profissional é as mães também acharem que estão fazendo pouco, né? Cuidar do filho é pouco. Não, eu só cuido do meu filho. Poxa, você só cuida do seu filho? É sério que você só cuida do seu filho? Porque assim, você está criando uma vida, tem um futuro todo ali. São os ensinamentos básicos de uma criança ali. Então, você passar tudo aquilo, os seus valores, passar tudo aquilo que é preciso para essa criança é fundamental para que ela na frente ela se torne o que toda mãe, todo pai deseja, que é que os nossos filhos sejam felizes, né? Não importa qual o caminho que eles vão escolher, mas que sim, dentro do que eles escolham, eles sejam felizes. Mas e aí, você está dando a base necessária para isso? É. E assim, dentro também do profissional, como ele falou sobre a questão da clareza, eu acho que falta para tudo na vida é você ser proposital, né? Você entender qual o propósito daquilo. Qual o propósito que eu estou fazendo isso? Sei lá, cuidar dos meus filhos. Qual o propósito? Qual o propósito de eu acordar e ir trabalhar? Existe um propósito. Se você não mirar nesse propósito, você vai sempre achar que você está fazendo pouco. Você vai sempre achar que você não está dando o seu melhor. O propósito é o que alinha, né? E claro que ele muda, claro que ele, se você for mirando nele, é claro que vai existir degraus para que você suba mais ele, claro que vai existir, mas é mirar sendo intencional, deixar de viver a vida de forma sem intenção. Tudo tem uma intenção. Quando você fala, você tem uma intenção. Quando você age, você tem uma intenção. Então, dentro desse mundo profissional, qual é a sua intenção? Vamos para outro cenário agora, então, né? Em questão, por exemplo. Mas Lô,
eu não sei o que eu quero para mim, eu não sei quais são meus pontos fortes, eu não sei no que eu sou boa, eu não sei do que eu gosto. Eu vivi minha vida talvez dedicando aos meus filhos, ou eu vivi minha vida em função do que os outros falavam de mim. O que que eu faço nesse momento? Porque eu tô perdida. Vem para mentoria. Dentro da... Exatamente isso. É pensar, né? Lá dentro da mentoria, a gente faz realmente esse mapeamento, né? A gente tem um pilar, sim, do servir, do que é importante para você, na onde você se encaixa, o que você gosta, o que que você não gosta, do que, ai, mas eu, sei lá, eu acho que todo mundo fala para mim que eu preciso fazer um concurso. Ah, mas você gosta? Dependendo do concurso, você gosta de ficar fechado dentro de uma sala? Ah, eu detesto de lugares fechados, eu detesto ficar presa, não ter liberdade de sair, de ir, de vir. Então, essas perguntas básicas que às vezes a gente não prioriza e não acaba não se perguntando, né? O que eu realmente gosto? Porque o que eu não gosto é muito mais fácil da gente saber. Mas o que eu realmente gosto? Eu gosto de ficar no computador, eu gosto de ficar no celular. Não, eu gosto de responder, eu gosto de atender, eu gosto de vender. Não, eu não gosto de vender, eu prefiro ficar nos bastidores. É saber o que realmente você gosta de fazer. Ah, eu gosto de roupa, eu gosto de maquiagem, eu gosto. O que que você gosta? E quando a gente fala, né, dos filhos pequenos, geralmente a gente prioriza muito essa fase da vida deles, né? Porque quer estar ali, quer estar mais presente, quer estar mais junto. E é normal que isso aconteça. Só que eles vão crescer e tá tudo bem você viver esse momento ali, né? Mas entendendo que depois pode mudar. Tudo pode mudar. É, É, tem muita gente que chega falando também sobre questão de idade, né? Ai, como que eu vou mudar, né? Eu já tô com tantos anos, muito difícil eu pensar numa mudança. Mas se é isso que você deseja, se é ali que está vibrando, se você acha que realmente é necessário, faça, é. experimente. Tem outra questão também que algumas mães trazem pra gente, que é eu, meus filhos estão crescendo e eu não sei, tô com uma tristeza, uma angústia, eu não sei o que que é. Quando os nossos filhos crescem, a gente começa a ter mais tempo pra gente. Porque eles começam a não depender tanto da gente. A gente às vezes não precisa mais colocar comida no prato, a gente não precisa mais dar banho, a gente não precisa escolher a roupa, a gente, né, não precisa ficar atrás olhando se vai se machucar, se vai cair, se vai, né, o que que está acontecendo. E aí essas mães começam a ter a angústia do que eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo, meu, não sei, eu só tô assistindo talvez série, tô assistindo só ficando na Netflix, e eu não sei, não gosto dessa sensação que eu estou tendo. Então, esse momento acontece e é muito comum a gente começar a ter mais tempo pra gente. E é nesse momento que você precisa começar a olhar mais para você e não buscar no externo. Porque o que muitas fazem é o caminho. Estou mais tempo, preciso agora o mercado profissional. Aí começa lá a fazer um monte de curso, um monte de coisa, buscar um tanto de trem e aí faz um curso, mas nossa, muito chato. Esse não é para mim. Aí faz outro, não, esse também não. Então é fazer o caminho contrário. Pera, tá, deixa eu entender o que está acontecendo comigo primeiro, deixa eu entender também das coisas que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu já fiz também, né? Porque muitas querem, isso eu já fiz lá no passado, agora eu não quero nem saber mais disso. Pera, calma, vamos olhar para isso de novo, vamos ver o que que tem ali de ensinamento, o que que você já aprendeu, que você pode levar para o seu próximo servir, para sua próxima profissão. Não saia descartando tudo, não saia tendo pressa e querer conquistar o mundo de um dia para a noite, que isso não vai acontecer. As coisas não são mágicas, né? A gente precisa sim de um tempo
de uma constância em relação àquilo. Então, sim, é preciso realmente olhar e buscar tudo isso para depois você ir entender qual o seu melhor caminho. Você falando, eu lembrei de uma cena, isso deve ter uns 4, 5 anos atrás, sei lá, quando eu deixei minhas filhas na escola, meu marido saiu para trabalhar, eu olhei para casa, a casa estava toda arrumada, e aí começou tipo uma crise real de pânico, né, em mim. E aí eu, né, sempre a espiritualidade sempre muito forte em mim, eu comecei a pedir a Deus para que me revelasse algo, me mostrasse o que seria bom. E aí eu entendi que, na verdade, ali estava a Lorena, né? Não era mais a Lorena mãe, né? A Lorena mãe deixou os filhos na escola. A Lorena esposa, o marido foi trabalhar. A Lorena dona de casa estava com a casa organizada. Então, quem era a Lorena? E aí bateu essa de calma que eu preciso me encontrar. E como que foi, né, esse encontro? Esse encontro foi através de muita terapia energética e espiritual. Por quê? Porque eu entendi que a energia que eu estava emanando, que tudo conspirava para eu ser um ser único, eu ter uma essência dentro de mim e que a resposta não estaria no mundo, estaria só dentro de mim. Então, para acessar esse interno, foi preciso um olhar mais cuidadoso, como a Lê falou, parar e falar. O que preciso olhar agora, né? Então, agora sou eu. Quais são as minhas questões? O que me faz bem? O que faz sentido para mim? Então, se você está passando por isso, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo essa live possa ter esse sentimento de quem sou eu. Então, se você desejar descobrir um pouco mais, manda mensagem pra gente no direct, que lá a gente vai conseguir te direcionar melhor para qual caminho você deve seguir. Não faça nada de forma atropelada, não faça nada que realmente o seu coração não diga o que é bom. É, A opinião do outro não vale nesse momento, eu sabe? ia falar justamente isso. É que o que acontece é que às vezes a gente pergunta para as amigas, né? Ah, mas o que você acha se eu fizer tal coisa? Mas o que você acha se eu fizer aquilo lá? Mas eu entrei em tal curso, o que você acha? Então, assim, pergunte para alguém que te traga realmente essa clareza e que não te coloque mais em dúvida, né? Porque o que acontece é que cada uma vai falando uma questão ali, você fica mais em dúvida ainda de qual caminho você deve seguir, em vez de se escutar e olhar para dentro e ver o que realmente o seu coração deseja, o que sua essência realmente deseja para você nesse momento, né? É o que eu amo dizer, abaixe o ruído externo e aumente as suas vozes internas, que elas sabem o caminho que você precisa fazer. E quando aqui dentro da mentoria a gente fala das ferramentas, a gente, além das ferramentas também, a gente traz os tratamentos, que é justamente esse alinhamento com o seu campo energético e espiritual que existe, essa centelha divina que existe dentro de você, que já tem todas as respostas. Então, quando a gente acessa essas respostas, traz um alívio, uma tranquilidade, você tira um peso tão grande das costas, que você fala, cara, é isso. A clareza, dá clareza realmente de objetivo e senso do que é preciso fazer nesse momento. Então, se você passa por isso, se você tem algum questionamento em relação ao seu profissional, precisa trazer mais clareza sobre aquilo que você realmente precisa, vem com a gente para dentro da mentoria. Tenho certeza que assim como nós traçamos, né, conseguimos entender um pouquinho melhor, nós também poderemos te ajudar aí, além, né, dessas ferramentas maravilhosas, também com os tratamentos. Ter essa sensação, né? Que o que falta para muitas pessoas é essa sensação de equilíbrio, essa sensação de
acolhimento, né? De amor e principalmente de você com você mesmo. É exatamente isso. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live para quem você sabe que está passando por essa dificuldade nesse momento, que talvez não esteja tão feliz como seu profissional, ou talvez esteja nesse momento que eu falei de ser mãe e não está entendendo o papel de antes de solteira com o papel de mãe de agora, com a pessoa do futuro, e aí fica toda essa confusão. Então, encaminha essa live para quem está precisando, está fazendo esses questionamentos, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E também aproveite para curtir também e comentar o que você leva de ensinamento sobre essa live de hoje. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Uma excelente semana. Com Deus. Tchau.